Amada do Senhor, vivendo um dia de cada vez, em processo de restauração, passando por mais um desafio aqui de trazer uma palavra para vocês, na verdade um estudo, né, uma lição, mas é sempre uma grata satisfação fazer isso. E nesse processo de CR, eu já fiz o processo em 2015, numa outra igreja, na PIB, e depois de 3 anos eu vim conhecer aqui a igreja, eu já contei isso, né, para vocês, alguns já sabem, eu vim fotografar um casamento nessa capela, né, eu estava estudando fotografia e a gente deveria fazer um trabalho da faculdade que era fotografar um casamento sem cobrar nada e tal, e assim que eu conheci a IBB, né, um meio bem diferente. Então, nesse processo todo, né, de história, até o título de hoje é Registrando Memórias, eu consegui começar a me conhecer melhor, né? Depois de tanto tempo, a gente começar a aprender a nominar os nossos defeitos de caráter, as nossas dificuldades. Nós temos vários visitantes hoje aqui, então aqui a gente não fala a nossa idade, a gente não fala nosso estado civil, não interessa a tua formação profissional, não interessa a tua conta bancária, né? E se você está em dívida também, aqui interessa o que você está conseguindo enxergar que precisa ser restaurado. Então, nesse meu processo, eu ainda tenho lutas com crítica, com pensamento acelerado, com certos medos, muitas deduções num sistema de autoproteção. Então, cria-se toda uma barreira que eu já identifiquei. Mas, graças a Deus, obrigada, Val, as coisas estão melhorando, né? E áreas que eu antes nominava como culpa, ansiedade e perfeccionismo, elas já não me afetam mais. Existem, assim, eu não consigo, Adelaide, desculpe. A gente comemora assim, tá? No CR, quando quem consegue, né? Talvez meia boca. Então, assim, a gente fala das nossas dificuldades e quando nós comunicamos isso, o outro se identifica. Puxa, né? Ela também tem essa situação que eu passo, né? Mas como é que ela conseguiu lidar com a culpa? Como é que ela diminuiu o perfeccionismo? Como é que ela diminuiu a ansiedade, né? Venha o CR aqui, escute os nossos estudos, nossas palestras, nossos testemunhos, e vocês vão ver tudo que o Senhor faz num programa, né? Nós não somos psicólogos, nós somos filhos amados de Deus em processo de restauração, e Deus fazendo muitas melhorias na nossa vida e curas, né? Obrigada por me ouvirem. Tá? Então, tia Marlene trouxe sacolinha de novo. Quem esteve na minha última palestra não foi filmada, perdeu, tá? Não, só para quem assistiu. Também trouxe uma sacolinha cheia de coisas. E hoje eu coloquei só no grupo do conselho, tá? Que ia ter prova surpresa, ou seja, quando você avisa que tem prova surpresa, já não é mais surpresa, né? Mas teve gente que disse, Marli, não vou poder ir à noite. Eu falei, aham, né? Aham, peguei no pulo, tá? Essa para minha madrinha, depois ela vai assistir, ela vai rir sozinha. Então, eu tenho duas caixas com pranchetas, uma meia folha de papel sulfite e canetas. Eu calculei por cima, talvez vão ficar umas 3, 4 pessoas sem prancheta. Então, eu gostaria que você que tem um apoio, teu guia de 12 passos, que você não precisar de prancheta, né? Aí, pode distribuir, pastor. Só que não rabisquem nada ainda, gente, tá? A prova está em branco, por enquanto. Não é prova não, gente, é só um exercício. Isso, pode montar para mim, você está tendo gentileza? Só vai por fora por causa da filmagem daí, tá? Tá, Janine? Então, assim, registrando memórias. Na apostila, o título dessa lição é escrever, tá? Então, eu mudei um pouquinho, registrando memórias. E a gente, nessa questão de registrar memórias, nós temos uma missão, né? Escrever exige empenho, né? Às vezes, para a gente copiar algo, tem que prestar atenção que você tem que estar copiando um texto. Você escrever uma resposta, você tem que estar pensando se você está sendo coerente, né? Então, a escrita é um processo de bastante concentração, bastante empenho, né? E dedicação. Então,
nós temos essa missão agora nesse passo, tá? É a segunda lição do passo 4. Teremos agora dia 15, para quem está fazendo o grupo de 12 passos, o retiro do inventário. E o enunciado para esse passo do escrever, passo do inventário, é assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Tá? Alguém sabe dizer o que é inventário? Processo judicial? Mais ou menos. Esse aqui é um inventário moral. Tá? Acertou. Levantamento. Tá? Cuidado da câmera, pessoal. Então, assim, a gente faz um inventário moral. Então, um levantamento. Minucioso. Vamos lá. Quem diz o que é minucioso? Olha lá, a fera ali. Está gabaritando tudo aí. Detalhado. Agora, deixa o outro falar. Destemido. Isso, sem medo, corajoso. Tá? Então, são essas três coisas. Ele pede um inventário, tá? Um levantamento detalhado, minucioso e destemido. Não tenha medo de olhar para a sua história. E o versículo base diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Até a Bíblia fala para a gente estarmos nos examinando, vendo como é que está sendo o nosso procedimento. Aí começou a sacolinha, vamos ver se eu acho aqui. O que é isso aqui? Lupa, né? Então, assim, eu lembrei de uma frase que um palestrante já usou aqui, que foi inclusive o Dr. Diego, que ele falou assim que nós precisamos ser detetives de nós mesmos. Tá? Então, a lupa, na verdade, aqui não é para ampliar, não é para ampliar nossos defeitos, nossas, né, dificuldades, mas sim para enxergar as minúcias, como a gente falou agora. Tá? Então, lembrem dessa figura, vocês vão ser detetives de vocês mesmos, vocês vão se olhar com cuidado, né, com atenção, e lá naquela situaçãozinha, deixa eu ver se cavar um pouquinho, se eu não acho mais alguma coisa. Então, sejam detetives de vocês mesmos. Tá? Então, assim, nas outras lições que nós tivemos recentemente, acho que foi até com a psicóloga Kênia, que ela falou sobre a identidade, que ela falou assim, vamos ver se vocês lembram, que nós somos o que nós pensamos que somos, que os outros pensam sobre nós, e a verdade. Né? E quem somos de verdade. E nós aqui sabemos que somos filhos amados do Senhor. Né? Então, a gente tem várias visões sobre nós mesmos. O que nos falam, o que a gente pensa e o que o Senhor fala de nós. Então, olha quanta coisa que a gente tem para pensar sobre nós, sobre esse nosso inventário moral, essa minúcia, esse mergulho na nossa história. Tem justamente a questão da escrita, né? Logo vocês vão entender, eu vou passar um exercício para vocês. De pronto, se alguém já fez esse exercício, alguém que já tenha feito terapia deve ter feito, mas eu quero que vocês façam assim, uma divisão em 4, tá? Não faz um xizinho pequenininho, seja audacioso, faz um sinal aí bem grandão. Pessoal em casa também, o desafio é pegar uma folha, tá? E fazer esse exercício que é muito proveitoso, muito legal. Tá? Então, a princípio, saiu meio torto, não faz mal, que tenha 4 pedaços aí, 4 espaços. Tá? E aí eu fiquei pensando sobre a escrita, já ouvi muitas coisas sobre a escrita, justamente dessa coisa, quando a gente fala, é uma coisa, quando a gente escreve, tem um lapso ali, porque tem que processar aqui, você pensa também na gramática, você olha ali a letra, se está correto, se era aquilo que você queria falar mesmo, deve ser rabisca, corrige, né? E no falar a gente fala muito mais rápido do que escreve. Então, por isso que a gente faz o inventário moral escrito, também para ficar registrado. Então, assim, não, eu vou lá, quem está fazendo 12 passos, ele vai ter um momento com a madrinha, onde ele vai ler o seu inventário. Já estou dando spoiler aqui, mas, enfim, como quem já foi madrinha aqui já sabe. Olha, né, querida afilhada, você vai ler o que você escreveu. Gente, né? Fica o negócio no colo e a pessoa fala assim, mas você escreveu isso? Não. Então, vamos voltar ao que você escreveu. Gente, porque vem memórias. Vem memórias, vem memórias, vem memórias. Então, até eu aconselho, né, quem está para fazer o inventário e depois fizer no retiro, mantenha sempre algum material perto para você anotar mais uma memória, alguma coisa que venha, porque é a sua história. Né? Às vezes, num dia inteiro de retiro, não vem tudo.
né? E olha que vem coisa. Mas, assim, o quão rico que é a gente registrar. Tá? Então, eu estava pesquisando o benefício da escrita, e aí eu achei alguns sites na internet que falou assim, escrever à mão desperta mais partes da mente, estimulando a criatividade. A caligrafia faz parte de nossa própria identidade. Quem não tem aí, às vezes, uma letra difícil, né? Outro tem uma letra assim, toda arrumadinha, faz parte da tua personalidade, a tua escrita. E melhora o raciocínio, a coordenação motora e outros benefícios cognitivos. Tá? Estou tentando convencer vocês que vocês vão escrever e vão gostar de escrever. Né? Então, assim, vocês vejam quantas coisas favoráveis. Aí, assim, pegando literalmente a nossa escrita, nós não temos uma assinatura? Todos não temos uma assinatura? Pode ser, como é que se diz? Plagiada não, é falsificada, né? Mas você faz com uma tranquilidade imensa. Um falsificador, ele já vai olhar cada curvinha, cada detalhe, o ângulo, né? Então, vocês vejam que até a assinatura é uma coisa tão pessoal nossa, né? E exige a nossa escrita, tá? Tirando aí a assinatura digital, essas modernidades, mas então eu quero enfatizar a escrita. E eu fiquei pensando na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é escrita, né? Ela foi inspirada, Espírito Santo. Quantas pessoas? Vocês lembram, quem sabe, quantos autores nós temos na Bíblia? Mais ou menos 40. Tem uns livros que não tem, assim, claro quem foi o autor, né? Mas imagine, Deus não usou uma pessoa só. Usou várias pessoas de várias épocas, né? De vários contextos, para escrever a palavra dele, passar para nós esse ensinamento. Outra coisa que eu lembrei, os 10 mandamentos. Né? Quem que escreveu 10 mandamentos lá em Êxodo 31, 18? 31, 18. Diz que o dedo de Deus escreveu. Uau! Né? Deus também escreve. E o melhor exemplo de todos, lembram? Da mulher que queriam apedrejar. Jesus se abaixou e fez o quê na areia? Começou a escrever. E um por um, né? Falou assim, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. E aquela curiosidade, o que será que Jesus estava escrevendo? Né? Talvez os pecados deles, e eles foram reconhecendo, assim, ixi, deixa eu ir embora, que vai sobrar para mim. E Jesus escrevendo. Então, vocês vejam que interessante a importância da escrita. Né? A Bíblia ela fala muito sobre isso. Quando Paulo ficou preso, quantas vezes ele ficou preso? E é ali que ele escreveu as cartas que a gente tem hoje na Bíblia. Talvez ele não tivesse essa pausa, né? Naquela coisa de viagem para cá, para lá. Então, assim, olha quanto exemplo sobre a escrita, o benefício da escrita. E aí, nós temos o quê? No inventário, escrever a nossa história. Nós já temos uma história? Precisamos inventar uma história ou já temos uma história? Todos temos uma história, né? As mães, às vezes, contam para os filhos, né? Olha, antes de você nascer, eu pedi tanto a Deus, né? Que queria uma menininha, assim, assim, e aí veio você. A tua história já começou antes, né? E a palavra, né? A palavra fala lá em Salmo 139, quem conhece nossa história, né? Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro, que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmo 139, 14 e 15, na versão mensagem. Então, vocês vejam, né? Deus, o autor da vida, ele acompanha o nosso processo. Ele está nos vendo, ele está nos amparando. E aí, eu trouxe mais uns tesouros aqui sobre escrita. Deixa eu ver aqui, vou pegar esse aqui primeiro. Essas folhas amareladas aqui, são 18 páginas, 18 lados. Isso aqui meu pai escreveu, ele já é falecido há 10 anos. Sobre mim, ele me levando no dentista quando eu tinha 7 anos. Eu era apavorada. O dentista pedia para não me levarem lá, porque eu berrava, né? E aqui ele relata que ele teve até que me bater. Fala assim, olha, vai ser pior da próxima vez se você não deixar. Gente, foi. E isso aqui foi eu usei isso numa sessão de análise com meu terapeuta, porque eu via que carinho do meu pai também. Eu não tinha essas memórias assim.
por mais que a da batida aqui, mas eu vi o sofrimento dele, que ele não sabia mais o que fazer, né? E, pasmem vocês, o que resolveu tudo isso foi um apontador amarelo. Eles me prometeram um apontador amarelo que eu queria, e eu deixei o dentista trabalhar na minha boca, né? E ele fala aqui que graças a Deus eu deixei. Aqui, ó, em casa foi aquela alegria, e você contava juntamente comigo como tudo tinha se passado. Contava ainda que os lábios pareciam duros de um lado, dizendo que a boca estava grossa. O dentista teve que dar 2 anestesias. Então, assim, e aí no finalzinho ele escreve assim, ó, para não esquecer os detalhes e talvez para servir de lição para alguém um dia, resolvi anotar esses momentos dos quais nem se gosta pensar. Peter, né, meu pai. Gente, vocês estão participando da minha história, né? Quem sabe um dia. E olha, que precioso para mim saber isso na época, né? Eu vou entregar a minha idade, em 1972, tá? Sou de 65. Isso aqui, gente, isso aqui eu entreguei para as meninas, quando a gente terminou o nosso grupo de passos, para cada uma, que está escrito gratidão, que é um livrinho para contar as bênçãos. Então, eu estimulei elas, quando tivesse uma bênção, algo bem pontual, escreverem no livrinho. O meu está cheio, já comecei outro, mas são coisas bem pontuais, não é um diário, né? E a Bíblia fala, conta as bênçãos, veja quantas são. A gente lembra muito de fatos traumáticos, coisas que nos feriram, né? Então, aqui, assim, comecei a ler, que assim, esse daqui acho que não dá para ler, que tem umas coisas bem pessoais, mas, poxa, que bom que eu escrevi, né? Até isso eu já li antes, não, acho que não vou só dar de exemplo. Você tem guardado as bênçãos? Você tem anotado suas bênçãos? Né? Vocês querem mais? Ó, isso aqui. Acho que daí acabou, deixa eu ver. Ia trazer mais. Minha mãe, aos 82 anos, escreveu a história da vida dela, fugida da Segunda Guerra, só até a idade dela casar e já deu um livro. Né? Então, nós temos, acho que algo assim na família também, da escrita. Esse caderninho aqui, eu li domingo, achei, são as pérolas que minha filha falava quando eu era criança, pequena. Né? Então, assim, no auge dos seus 3 anos, Marina é o nome dela, Marina estava brincando com essas pequenas promessas, aquela caixinha, não sei se vocês conhecem, que tem bastante versículos. Com a Oma, Oma é vovó em alemão, tá? E pediu que ela lesse o que estava escrito. Era algo sobre seguir Jesus, que era o único caminho. E a Oma explicou que devemos seguir a Jesus, andar atrás dele, e a Marina falou, para não sair da fila. Gente, eu ri tanto, né? Essa aqui também é bem engraçada. Marina perguntou, ela estudava na escolinha batista, tá, gente? E também ia para a escola dominical, né? Então, as referências dela, né? As páginas estão soltando, até vou ler sem aqui. Marina perguntou por que Jesus foi para o céu. E eu disse que ele subiu para o céu com Deus, lá no alto. Depois fomos no quarto dela e procurei brinquedos velhos para doar. E abriu a porta do maleiro do guarda-roupa. E achei uma boneca e disse, vamos doar esta boneca, Marina? A Marina falou, não, mamãe, deixa ela aí em cima com Jesus. Gente, né, é uma graça, é uma pérola, é um tesouro, né? Então, nossa, tem tanta coisa, que diz que ela olhou a lua minguante e falou, mãe, a lua está estragada. E assim, a visão da criança, né? Então, para mim, assim, eu acho tão engraçado, eu acho tão bonitinho, tão fofo. E a grata, né? A grata sensação de eu ter anotado, eu não lembraria isso, porque vocês, como quem é mãe, sabe que eles disparam uma pergunta atrás da outra, sai com cada uma, então, ainda bem que eu me dei o tempo ali de anotar. Vamos lá agora para a nossa primeira tarefa. Nesse cantinho superior aqui, tá? Você vai escrever assim, bem em cima, tá? Um título, gosto e faço. E vocês vão procurar na sua mente aí 2 coisas que você gosta e faz. Você pode começar dizendo assim, eu gosto do CR, né, pastor? E venho no encontrão, né? Então, olha a colinha aí, tá? Não, gente, pensa aí. Se você não gosta, não escreve. Gosto e faço. Pensa bem. Coisa que você gosta e faço. Pessoal que está em casa, aquela hora da folha é para isso, tá? Pense, talvez você já tenha feito isso em terapia, tá? Não fica dizendo para o outro, já sei o que é próximo. Não, tá? Vamos respeitar aqui o nosso sigilo, né? É uma máxima do CR, o nosso sigilo.
Espero que vocês encontrem bastante coisas. Tá? Vocês achando uma, duas, três, se vocês lembrarem durante o que eu for falar, mas não percam o foco aqui também. Aí nós vamos aqui para o que realmente tem na nossa lição no livro. Tá, então, mas assim, nós temos a palavra de Deus, temos os escritos, né? Nós temos o exemplo de Jesus também escrevia, memórias, registros, tesouros que eu mostrei para vocês. Nossa história já existe, mas como que a gente vai escrever essa história? Então, o retiro, justamente a palavra retiro, né? A gente se retira, passa um dia inteiro lá, sem distrações, por mais que você possa se distrair, às vezes, com uma borboleta bonita, né? Mas, enfim, a intenção é estar lá para escrever uma escrita direcionada, tá? Não é chato, não é, como é que se diz, enfadonho, é bem direcionado, é bem bacana o processo, tá? E então você precisa separar esse tempo de qualidade, né? Pedir que Deus te oriente, porque tem pessoas que têm memórias bloqueadas, né? Bloqueadas emocionalmente. Se o Espírito Santo quiser fazer esse desbloqueio para o seu bem, nós oramos, intercedemos por vocês por isso, que às vezes são memórias muito dolorosas, né? Que às vezes elas vêm à tona neste momento, mas é para a cura, né? Para a restauração. Então, nós temos todo esse cuidado, esse tratar, né? Então, nós separamos o tempo, esse tempo lá do retiro. Quem não está fazendo o grupo de 12 passos, pode tentar fazer algo assim, mas não vai ser direcionado, tá? Mas, então, hoje a gente está fazendo por tabela esse exercício para vocês aprenderem a se olharem. Lembra? Olhar, tá? O que eu gosto? Deixa eu ver o versículo aqui. Em Jó 33, 31 a 33, fala assim: agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei a ser sábio. Aí, né? Então, a gente está num tempo de concentração, evitando distração. A distração faz o quê? Rouba tempo. Né? A distração vai roubar um tempo precioso. Tá, vamos para o ponto 2. Tá? Separamos o tempo de qualidade. O que nós vamos escrever? Sobre quem que nós vamos escrever? Sobre tua mãe, teu pai, teu marido, teu professor? Não, sobre nós. A nossa visão. Né? Eu costumo dizer que muitas das coisas que a gente tem, digamos, né, 0 a 10 anos, 0 você não vai lembrar. Mas uma informação muito, muito importante, se você nunca perguntou isso, se você tiver a oportunidade de perguntar para a sua mãe, como foi a gestação, a sua gestação. Se ela estava, né, o que ela estava sentindo, se ela estava muito nervosa, se estavam passando um perrengue lá, sei lá, do pai desempregado, se ela estava com muita dor, se era uma gravidez de risco. Né? A gente sabe, tudo isso influencia muito ali no feto. Se você tiver curiosidade, né, de perguntar, se tiver essa oportunidade ainda, é interessante, faz parte da tua história, a gestação, né? E aí vai dizer, né, que nem minha mãe diz, você era muito teimosa, né? Você tinha dificuldade para dormir, você tinha refluxo, então vem toda aquela coisa, né? Mas você também fazia isso, fazia aquilo. Então é na visão de uma mãe para o filho, que é engraçadinho, né? Tudo no filho é lindo, né? Mas você não lembra daquilo, mas você tem uma influência do que diziam que você era. Então, busque memórias da tua consciência, quando você tinha consciência, quem era você? Né? Quando você começou a entender o teu funcionamento. Tá? Então, o inventário é moral, envolve também a questão de relacionamentos. Né? A gente escreve de nós mesmos, mas o que acontece? Nós temos muitas das nossas mazelas relacionadas, às vezes, a uma traição, né? Uma agressão, uma demissão injusta, e aquilo vai nos, né, dando uma sensação de rejeição, de inadequação, de inferioridade. Então, infelizmente, né, os relacionamentos tanto levam a gente para cima, como tem coisas que nos fazem sentir inferiorizados, mas, né, a gente tem muita coisa boa também, que já vai ser o próximo ponto. Na tua prova surpresa aqui, sabe o nome disso, gente? É curtódromo. Eu tentei achar a definição que disse que não achei. Tá? Então, curtódromo. No do ladinho, vocês vão escrever gosto e não faço.
Aí talvez a lista fique grande. Pense um pouquinho em alguma coisa que você gosta, mas você não faz. Então, temos, às vezes, muitos projetos engavetados, né? Nós temos, às vezes, um ativismo, que a gente diz sim para tudo, e a gente diz não para nós. Então, a gente está deixando de fazer coisas agradáveis na nossa vida, em função dos outros também. Então, eu gosto, mas eu não faço. Tá bom? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Vamos lá para o terceiro ponto. Terceiro ponto é o equilíbrio, que eu estava falando agora um pouquinho. No nosso inventário moral, a gente não vai ver só o lado ruim. Justamente, a gente vai ver quem foi uma boa influência, né? Quem te elogiava, quem te incentivava, né? Às vezes não tem ninguém na casa, mas tinha uma professora que via o potencial em você e falava assim, nossa, por que você não vai naquele curso, né? Ou sei lá, né? De uma amizade, se não fosse aquela amizade. Então, vocês conseguem ver que em todas as fases da sua vida, não é só na infância, Deus coloca anjos, né? Coloca pessoas, alguém que te escutava, alguém que fez diferença na sua vida. Então, o ponto 3 é equilíbrio, né? A gente, no retiro, e mesmo vocês têm que lembrar de coisas boas que te aconteceram, né? Coisas boas. O caderninho, cadê? O caderninho da gratidão, as bênçãos, conta as bênçãos, tá? E a gente vai colocar no equilíbrio o terceiro quadrado aqui embaixo. Não gosto e faço. E aí? Faxina, meninas? Vamos lá. Olha, pastor, todo mundo anotando faxina agora. Dei uma dica. Não gosto e faço. Talvez você não goste de fofocar, mas você fofoca. Talvez você não goste de convidar pessoas para sua casa, né? Mas tem que fazer, então tem uma diferença. Eu não gosto, mas eu faço, talvez por obrigação, né? Então tem várias vertentes aí. Conseguiram achar alguma coisa? Vocês vão levar para casa, tá, gente? Isso aí vocês vão ver depois quanta coisa que vem na cabeça de vocês. Eu tenho o tempo aqui reduzido, mas é só para o pessoal de casa também. O que você não gosta e faz? E aí, ó, aqui o nosso quarto ponto é uma análise, né? A memória virá. Aquilo que eu falei para vocês, se vocês confiarem no processo, permitirem, se entregarem, se renderem ao processo, né? A gente vê o andamento do processo de 12 passos já no livro, no Guia de 12 Passos, né, Rosana? Quantas vezes a gente via respostas rasas, muito rasas. Mas tinha uma resposta tão legal para dar, a pessoa deu uma resposta muito rasa. Outra máxima que a gente fala sempre no CR, não responder uma questão é uma resposta, né? Ou ela não respondeu porque ela realmente não entendeu, mas é bem fácil de entender pelo texto, ou ela está em negação, ou não quis responder mesmo, né? Essa eu não entendi. Então, num grupo de 10 pessoas, 9 preencheram e uma disse que não entendeu, né? Então, não estou querendo julgar, mas não responder uma resposta. Também é uma resposta. E se a gente não preenche o nosso livro, nossa lição, no CR, no 12 Passos, funciona assim. Elas têm a reunião, elas não podem compartilhar, porque elas não escreveram, então, naquela reunião, elas só podem escutar a resposta das outras, né? Mas, durante a semana, elas têm que ler para alguém do grupo as suas respostas. Elas têm que preencher, né? Então, ela precisa passar pelo processo. Não é um castigo, gente, é uma responsabilidade. Porque imagine assim, você tem um grupo lá que tem 8 pessoas abrindo o seu coração, e aí a pessoa não responde. O que você conhece sobre aquela pessoa? Na outra lição, a pessoa falta. Na outra lição, ela disse que não teve tempo de fazer. Na outra lição, ela disse que esqueceu o livro em casa. O que você vai conhecer de uma pessoa nessa forma? Difícil, né? Então, a gente tem um comprometimento com o programa CR, nas suas respostas, na sua presença, na sua vulnerabilidade, né? Sendo exposta. Tá? Então, na análise do nosso inventário, a gente vai ver
conexões, às vezes a gente vê umas conexões, a gente vê repetição de padrão, às vezes você está fazendo a mesma coisa que a tua mãe, que você reclama que ela faz, aí você vê aquilo escrito, você lê aquilo, você, caramba, né? Então, é bem interessante as nossas reações. O último quadradinho, acho que vocês já devem ter deduzido, não gosto e não faço. Não gosto e não faço. O que será que se não gosta e não faz? Eu estava fazendo exercício em casa e eu achei uma mesma coisa para as 4 situações, só que eu não vou falar. Ficou bem interessante, pensei, caramba, isso aqui se encaixa nas 4 coisas. Eu gosto e faço, também gosto e não faço. Enfim, foi bem interessante. Então, a gente se conhecendo, a gente escrevendo, é sempre descobertas sobre nós mesmos. Tá? Então, vale a pena escrever. Não gosto e não faço. E eu daria uma sugestão para vocês, assinarem o nome de vocês embaixo, naquela minha fala inicial, que a nossa letra também faz parte da nossa característica, nossa identidade, né? Quanto tempo faz que você não assina o seu nome à caneta? Na época do cheque, a gente assinava bastante, né? Às vezes até sai meio esquisita a assinatura, porque a gente parece que não está assinando mais coisas, né? Então, assim, gente, por causa do nosso tempo, já está estourando aqui, eu sugiro que vocês levem esse papel para casa. A intenção desse curtograma é o que você está fazendo, para você comparar qual lista tua ficou grande. Aqui a gente não teve muito tempo. Onde você está gastando o seu tempo, né? Você está cuidando de você, das coisas boas, do que você gosta de fazer, ou você está indo numa enxurrada de coisas que você não quer fazer, não gosta de fazer, né? Isso vai abalar o quê? Teu estado emocional. Então, um pequeno exercício para autoconhecimento, porque talvez você nunca fez isso, de analisar quantas coisas você está fazendo que realmente você gosta e as que não gosta. Tá? E aí, só fechando esse ponto da análise, quem está fazendo os 12 passos, né, tem a escolha de uma madrinha, os homens um padrinho, para quem eles vão ler tudo que escreverem lá no dia do retiro. E eu costumo frisar, aquele dia do retiro, depois vem muitas lembranças, aquilo é um esqueleto só que vai surgir da sua vida. Vocês vão preenchendo de carne ali, porque vai chegando mais informações, né? E como eu falei, no dia da leitura, já aconteceu com uma afilhada minha, ela estava lendo para mim, ela lembrou de uma coisa, ela comentou, e tinha várias memórias difíceis sobre a sua mãe. E essa coisa que ela lembrou era uma memória boa. Aí eu falei, você anotou? Ela falou, não. Eu falei, anote já, porque era uma pérola. Né? Ela tinha lembrado de uma coisa boa da mãe. Então, vocês vejam, mesmo durante a leitura, ainda vem coisas e vão vir mais coisas ainda. Então, a intenção disso não é expor a pessoa, essa madrinha é a pessoa que escolhe, né? Não somos nós que escolhemos vocês que nos escolhem. Tem essa leitura toda do inventário, tem as partilhas, que nem aqui a gente vai ter depois da palestra, tem as partilhas do grupo, as prestadoras de contas, que são as pessoas, os prestadores de contas, que são as mesmas pessoas do grupo, né, que também são apoios. E no nosso manual, ele tem também um tipo de exercício que eu fiz, só que com outras questões. Tá? Tem um quadrado assim, que também é um treino, né, um pré-inventário, só para você começar a treinar, que fala sobre pessoas, situações positivas, né? Que pessoas, as causas, os efeitos e a responsabilidade. De quem foi a responsabilidade? Né? A gente tem que lembrar que a gente também é responsável por muitas coisas ruins. E nas negativas também, pessoas ou instituições, ações e consequências. Né? Às vezes você prejudicou alguém, uma empresa te prejudicou, como aquilo mexeu, abalou com você, né? E as consequências. Então, assim, a gente precisa o equilíbrio, olhar os dois lados e ver a nossa responsabilidade sobre essa situação. E aí a frase que eu achei hoje também numa anotação que eu fiz no meu tempo de análise, ele falou assim, o psicólogo, você precisa organizar o museu, senão só dará voltas na análise. Então, é a nossa raiz, nossa caixa preta, nosso passado, ele precisa ser resolvido, porque senão você continua patinando. Vocês lembram do ciclo da dependência?
né? A gente tem que, a oração da serenidade que o pastor fez agora, reconhecer o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, né? Ver qual a diferença. Então, tem coisas que realmente nós não somos capazes de mudar o outro, né? O outro precisa de restauração, eu preciso de restauração. Através da minha restauração, muitas pessoas podem ser curadas à minha volta, porque elas vão baixar a guarda, elas vão ver, caramba, né, como você mudou. Então, o maior elogio que vocês podem receber, o que está acontecendo que você está diferente? As pessoas notam, o semblante muda, né? Então, pensem nisso, preciso organizar um museu. Você tem um museu, você tem uma história, né? Senão eu vou ficar patinando aqui, na minha análise, não vai para frente. E aí a pergunta que eu queria deixar para vocês é, eu sei contar a minha história? Obrigada por me ouvirem.